Oi, mamo Deus, eu já saí, entrei 3 vezes aqui para ver se a conexão volta. Gente, tô sendo boicotada pela conexão da internet. Isso não vale. Funcionou belezinho o dia inteiro, não tive problemas. Agora na hora da live a conexão tá caindo. Bom, eu encerrei o vídeo anterior. Tava aqui explicando para vocês, eu não sei em que momento caiu a conexão, que vocês não puderam me ouvir, mas sejam bem-vindos de volta. Vamos retomar. Vamos às nossas reflexões aqui, não vamos deixar energias externas atrapalharem, né? Se bem que, gente, sempre tem muita interferência nesses momentos, sabe? Internamente, externamente, às vezes, quando a gente se propõe a compartilhar coisas que são relevantes, os nossos próprios sentimentos interiores, eles acabam boicotando muito a gente, né? Além de tudo que pode acontecer ao nosso redor. Então, tem que ficar muito vigilante e continuar tentando. Não é porque caiu uma vez, duas, três que eu vou desistir. Tô aqui de novo. Vamos lá, então, para nossa percepção, para tudo que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Acredito que a conexão vai colaborar. E aí, como eu estava comentando com vocês a respeito do que nós refletimos na primeira live, falando sobre essa caminhada de renascimento dentro de uma mesma vida, de toda a proposta de transformação que nós podemos ter quando a gente se conecta com as capacidades que a gente tem, que muitas vezes são ignoradas no decorrer da nossa trajetória, simplesmente porque nós não fomos estimulados a entrar em contato com elas. A gente não aprendeu de fato, na nossa cultura nós não tivemos isso, né? Esses estímulos ao autoconhecimento, o conhecimento dos nossos valores reais. Então a gente acaba se identificando com uma história de vida e ignorando quem nós somos de verdade, quem nós somos em essência. E Jesus veio trazer todas essas referências, né? Para que a gente possa usar isso como modelo, como guia, como caminho de autotransformação. É super possível. E como eu contei também nos momentos anteriores, na live que eu fiz falando sobre a minha vida, sobre as minhas mudanças, e também na anterior, onde eu falei um pouco sobre o meu contato, como que foi que eu descobri esse Jesus, que é diferente do Jesus que foi proposto na igreja, que eu conheci na igreja. Não diferente no sentido de melhor ou pior, mas no sentido de ter um olhar ampliado sobre a figura de Jesus e o que ele pode me trazer de ensinamento, de acolhimento, de transformação, né? Então eu estava compartilhando com vocês uma das frases assim que traz muita simbologia e que vai fazer uma alusão a tudo que nós vamos conversar. Quando ele disse: se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que foi que Jesus quis dizer com esse movimento? Sendo que em contrapartida ele diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, né? Então por que ele nos convida a negar a gente mesmo, tomar a nossa cruz e o seguir? Então veja que tem um monte de simbologia, eu vou falar um pouquinho sobre isso, aplicando na nossa vida. Primeiro, o que é o abandono de si mesmo? O abandono de si mesmo é aquele processo onde a gente começa a identificar a nossa personalidade, os papéis que a gente representa, o nome, a profissão, a condição social, a condição matrimonial, né? Isso tudo são papéis na nossa vida. E a gente começa a entender que esses papéis, eles não definem quem nós somos. Então, eu não sou terapeuta, eu não sou mãe, eu não sou esposa, eu não sou filha. Isso não é o que eu sou. É muito do que eu faço, é muito do que eu estou envolvida, mas não define quem eu sou. Porque se eu tirar todos esses papéis comportamentais, o que sobra? O que tem ali em essência que vai, digamos assim, se sobressair a tudo isso que eu faço e o que eu represento nos dias de hoje. Então, quando Jesus faz esse convite de negar a si mesmo, é essa negação da personalidade, é o meu nome, a minha profissão, e não no sentido de ignorar, de abandonar, mas no sentido de poder encontrar o que nós somos de verdade, além desses papéis comportamentais. Porque o que vai sobrar depois de tudo isso? Depois que eu tirar todas essas subpersonalidades que atuam dentro da minha vida. Depois que eu não tiver mais um corpo, depois que eu não for mais mãe, que eu não tiver mais casada, né? O que vai sobrar diante de toda essa realidade? E isso vai acontecer com todos nós, independente do que a gente faz. Aquilo que está além, que está dando vida a um corpo,
que gera essa personalidade é o que nós somos de verdade. Então, esse negar é essa personalidade, esse processo de identificação com a persona, com aquilo que eu represento na vida, que às vezes é muito mais um personagem do que necessariamente quem a gente é de verdade, né? Aquilo que tá lá guardadinho dentro de nós. E esse movimento de pegar a cruz, nós trazemos a cruz como uma ideia, né? A cruz ela tem a simbologia da fé, né? Para quem segue a religião cristã, quem é cristão, vê a cruz como um símbolo de fé. E ela tem muito mais aprofundamento de expressão quando a gente olha de uma visão consciencial do que a fé somente. A fé, claro, tem a sua grandiosidade, o seu valor, a sua importância, mas a cruz, nesse sentido que Jesus quis trazer, ele traz referência à nossa vida em aspectos horizontais e verticais. O que é isso? A horizontalidade da vida é justamente essa personalidade, quem nós somos, o que eu faço, o que eu tenho, aonde eu estou. É aquele movimento do ser, ter e fazer na vida. Então, são essas relações na nossa vida que fazem com que a gente tenha essa horizontalidade, como se fosse, né, a travessa horizontal da cruz. Aquilo que nós temos no plano material, mundano, aquilo que a gente vê em terceira dimensão, que nós pegamos, fazemos, né? O que a gente vive de relação, tudo isso está na horizontalidade da vida. Mas o que está na verticalidade é a essência, é quem eu sou enquanto espírito, a minha natureza espiritual, que de certa forma dá sustentação para aquela verticalidade, para aquela horizontalidade, né? Então esse é o convite de Jesus, para que a gente pegue a nossa cruz no sentido de reconhecer a nossa vida, tanto na horizontalidade quanto na verticalidade, sabendo como manusear cada um desses aspectos, sabendo que o que sustenta de fato a horizontalidade da vida é esse movimento vertical. Porque quando nós temos só a percepção da vida na horizontal, a gente vive muito vinculado às movimentações de prazer, de satisfação, de competição, de ganho, de troca, né? Aquela questão assim mais sensorial vinculada ao materialismo. E não o materialismo só da matéria, de objetos, de ter ou do dinheiro, mas o materialismo no sentido de estar muito vinculado ao mundo material. E se esquecer de fato, ignorar o fato de que nós somos seres espirituais, né? Então essa verticalidade é a sustentação, é o nosso reconhecer quem somos enquanto essência, acessar esses mecanismos de reconhecimento e manter a sustentação. Quantos de nós sabemos a importância da fé, da oração, do quanto às vezes a religião serve como um mecanismo de sustentação quando a gente está meio que sem chão na horizontalidade, não é? Quando a gente precisa de uma luz, de uma direção, quando a gente precisa se fortalecer na nossa caminhada, a gente busca essa sustentação da verticalidade, que é a conexão com a nossa essência, com o Deus que existe dentro da gente, com o Deus que está acima de tudo, né, que nós aprendemos em aspectos religiosos e que traz para a gente esse desprendimento de um olhar material. E quando nós ficamos somente materializados, sem buscar esse acesso, sem buscar essa conexão, tudo fica muito mais pesado, tudo fica mais trabalhoso de se conduzir e ao mesmo tempo a gente acaba buscando mais preenchimentos de vazio através de vícios, através de satisfações, de todas as possibilidades, de diversas maneiras que a gente encontra hoje no dia a dia, né? A comida, a bebida, o sexo, as compras, viagem. Não que isso tudo não tenha não deva ter ou não possa ter um espaço na nossa vida. O problema é quando a gente busca a sustentação daquilo que não está legal, criando dependências em relação a essas coisas, né? A dependência do álcool, a dependência do entorpecimento, seja ele de que forma for, para que a gente fuja. Então, é como se a gente ignorasse a maior fuga, a fuga mais saudável que a gente possa acessar, que é buscar essa verticalidade. E que, na verdade, ela não vai resultar numa fuga, ela vai resultar
num caminho de autoencontro e de poder lidar com toda essa perspectiva de uma forma muito mais saudável, digamos assim, do que quando a gente olha para tudo isso só do aspecto material, né? Faz sentido, gente? E quando Jesus fala sobre seguir ele, completando esse processo, não significa que a gente vá seguir ao pé da letra essa orientação. Como eu disse, enviei hoje uma reflexão para vocês, né? De que muitas pessoas tiveram contato com Jesus, muitas pessoas andaram do lado de Jesus, mas nem todas seguiram Jesus. O que é seguir Jesus? Não é pegar num fanatismo e vivenciar no sentido de ter uma aplicabilidade que seja fanática, revoltante, não é isso. Seguir Jesus é quando a gente pega como referência todo o seu aprendizado, todo o seu direcionamento e traz para a nossa vida como modelo de transformação, como modelo de aplicabilidade. Esse é o segmento, né? Quando a gente tem alguém como referência, comportamentos, ações, transformações de um ser como referência para que a gente possa aplicar na nossa vida. Então, nós não precisamos necessariamente ter estado com Jesus fisicamente, quando ele estava aqui na Terra, para que a gente possa seguir ele. Pelo contrário, o seguir é essa questão interna, é pegar o seu modelo, é pegar a sua referência, pegar aquilo que ele ensinou, que ele trouxe de bom e trazer como referência para a própria vida. Na live passada eu comentei com vocês que quando eu tenho algum movimento, alguma dificuldade na minha vida de escolha ou até mesmo comportamental, de alguma coisa que eu tenho que fazer ou decidir, e que envolve, traz aqueles sentimentos egóicos, às vezes alguns aprisionamentos assim mentais, eu faço essa reflexão, essa autorreflexão e pergunto o que Jesus faria no meu lugar. E eu sei que com certeza eu ainda não consigo fazer em plenitude o que eu faria, porque Jesus fez coisas magníficas, desde dar a outra face, né, que é mostrar um outro lado e não dar o outro lado do rosto para bater. É uma analogia essa fala dele. Até tantas outras que trouxeram essa referência que a gente fala, caramba, né? Como que eu, mero mortal aqui, pelo menos nessa condição atual de física, né? Vou agir como Jesus, trazendo esse comportamento de acolher aqueles que fizeram mal para ele, de não julgar, de não criticar, de não colocar ninguém se medindo ou medindo a reação da pessoa, as ações da pessoa pelo que ela fazia, mas sim olhando para todo mundo como essa pessoa é de verdade, né? Eu gosto muito de uma música do Padre Fábio de Mello, onde ele fala sobre isso, que como que pode Deus, né, ter estado perto de pessoas que hoje a gente quer estar longe. Como que a gente pode lidar ou aceitar ou aprender a amar um inimigo? E aí, quando a gente traz essa referência de Jesus, de como eu posso agir nesse momento, de uma forma parecida, pelo menos, ou o que seria ideal, eu estou acessando a minha consciência em relação ao que fazer. E aí a gente sai daquele movimento automático, impulsivo, do ego, de eu estou fazendo as coisas tanto para me proteger, quanto para atender aos meus anseios, quanto para me afastar de dor ou de sofrimento, ou para me aproximar do prazer. Essa ideia egocentrada, totalmente centrado em si mesmo, ignorando, né, esse olhar sobre o outro de uma forma holocentrada, que é o que Jesus propôs, o desenvolvimento do amor, amar o próximo como a ti mesmo. Não é amar o próximo mais do que a você mesmo. Às vezes a gente acha que precisa se anular, se abandonar para poder fazer alguma coisa pelo outro. E às vezes a gente tem que ter sim um movimento de renúncia, abnegar alguma coisa, mas não que precise ter essa questão, essa movimentação do autoabandono, né? De se rejeitar, de se diminuir, para colocar o outro em primeiro lugar, para atender as necessidades do outro. Então é uma linha tênue que existe aí entre a autovalorização e a valorização do outro, né? E essa é a caminhada de seguir Jesus. Foi isso que ele trouxe para nós como referência nessa fala dele e em todos os outros comportamentos, em todos os outros segmentos. Então, eu gosto muito de compartilhar também e trouxe para vocês hoje
algumas histórias de pessoas que estiveram em contato direto com Jesus. E não só estiveram com Jesus, como seguiram Jesus. Seguiram não fisicamente, mas seguiram comportamentalmente, né? Fizeram escolhas que transformaram a vida delas. E a primeira que eu gostaria de contar é a história de Verônica, né? Ela é contada na Bíblia sobre a experiência de uma mulher que há muito tempo vivia com um sangramento ininterrupto. E ela era considerada impura por conta disso. Então, ela era excluída da sociedade, ela não teve uma vida normal, digamos assim, não conseguiu se relacionar. E foram muitos anos, se eu não me engano, foram 12 ou 14 anos nesse processo. Verônica tinha até uma condição financeira considerável, ela gastou muito dinheiro, ela investiu todo o que ela podia, ela acabou perdendo todas as suas posses, digamos assim, em busca da cura. E nenhum médico, ninguém conseguia ajudar ela, nada do que ela fazia era suficiente para que aquele sangramento fosse interrompido. E aí, quando ela já estava desolada, cansada de tentar, excluída da sociedade, ela não podia sair de dentro de casa, não tinha contato com pessoas, tinha uma vida totalmente medíocre no sentido de expansão, né, de poder ser quem ela era de verdade, viver uma vida normal como grande parte das pessoas viviam. Ela começou a ouvir murmúrios sobre Jesus. Algumas pessoas falando, contando, né, sobre o contato, sobre o que sentiam, sobre o que viam, sobre o que Jesus podia fazer, sobre a sua capacidade de curar as pessoas. E Verônica, naquele momento, teve um despertar, assim, uma vontade de ter mais uma tentativa. E ela pensou, puxa, se eu me aproximar dele, se eu tiver pelo menos um movimento, eu sei que eu posso me curar. Parece que está assim tão próximo, tão perto, que é possível alcançar essa cura. Talvez o que eu precise não era realmente da medicina, né? Era dessa cura que tem muito mais a ver com o sentir, é muito mais profundo do que eu estava buscando. E aí Verônica se dispõe aí ao encontro de Jesus, né? Mas com aquela dificuldade, ela precisava ir escondida, ela não podia se expor, porque ela não era bem vista na sociedade, né? Ela era rejeitada por ser considerada impura. Então ela se aproximou da multidão que estava ali aglomerando Jesus enquanto ele estava pregando, trazendo as suas palavras. E Verônica foi se empurrando no meio das pessoas e tentando ali escondidinha ainda com o seu manto, tentando se aproximar de Jesus, mas o máximo que ela conseguiu foi tocar levemente nas roupas dele. Naquele momento que ela tocou, ela foi engolida de novo pela multidão, sentou e sentiu naquele exato momento que o sangramento tinha parado. Cortou instantaneamente o fluxo que acontecia há muitos e muitos anos, sem nenhuma causa aparente. Então, naquele momento, a Verônica se curou de uma questão física. E Jesus estava ali no meio, né, dos seus seguidores e dos seus apóstolos. E aí ele perguntou, quem que me tocou? Ele sentiu que tinha acontecido alguma coisa diferente. E Pedro falou para ele assim, como assim, Senhor? Tantas pessoas estão te tocando e você vai me perguntar quem que foi? Aí ele disse, eu senti que alguém me tocou de uma forma diferente, como se tivessem saído virtudes, energias curativas de Jesus. E quando ele se voltou, olhou em volta, ele já reconheceu, sentadinha lá no cantinho, contemplando aquele momento, a Verônica. E Jesus se aproximou dela e disse para ela, vai em paz que a tua fé te curou. Eu acho fantástico esse movimento de Jesus, mesmo tendo a capacidade de curar, né? Que é uma capacidade intrínseca em todos nós, não é só patrimônio de Jesus, mas a gente ainda não aprendeu a acessar esse movimento. Poucos de nós, na história da humanidade, aprendeu esse acesso. Hoje a gente está tendo possibilidades de conhecer essa caminhada, mas ele disse para ela, foi a tua fé, porque realmente houve uma disponibilidade de Verônica. É como se ela se abrisse internamente, o coração dela estava aberto e disposto a receber aquela cura de Jesus. Então, realmente, naquele momento, o que Jesus tinha para oferecer, enquanto energia amorosa que ele já emanava naturalmente, porque ele era o próprio amor manifestado, Verônica se beneficiou dessa vibração, ela acessou aquilo e permitiu que aquela cura alcançasse o corpo dela,
né? E que ela se sentisse realmente liberta de tudo aquilo que ela estava vivendo. Foi por isso que Jesus disse que foi a fé dela que curou, e não ele especificamente. Porque se ela não quisesse, se ela não tivesse esse movimento, isso não iria acontecer. Eu trouxe essa história de uma forma mais simplificada ainda, quando eu contei um pouquinho da minha trajetória, do meu processo de autocura e de cura através, né, da terapia, do autoconhecimento, da terapia cristã, que é essa linha de percepção que eu trago para vocês, porque eu me identifico muito com esse movimento de Verônica, com essa disponibilidade em buscar a cura, em estar aberto para se curar. É como se a gente pudesse, e na verdade trabalhasse as nossas crenças limitantes em relação a essa possibilidade, o reconhecimento de quem nós somos, a nossa essência, que eu não canso de repetir para vocês. Por quê? Nós não somos doença, nós não somos dor, dificuldade, tristeza. Essa não é a nossa natureza. O que é natural não é necessariamente normal. Nós aprendemos a viver dentro de uma normalidade acreditando que o ser humano é doente e é isso, e é normal ser assim, que a vida é dura, que a vida é difícil, que as coisas não acontecem dessa forma, que cura nesse aspecto, isso é milagre, isso é para poucos, e não é real, nada disso é real. Na verdade, tudo isso é uma ignorância. É a ignorância de não saber quem nós somos, de não saber o nosso verdadeiro potencial, porque nós estamos aprisionados num potencial, num pseudo saber relacionado ao mundo material, ao que a gente aprendeu diante das dificuldades e do acúmulo de crenças limitantes que vem se instalando em nós no decorrer da história humana, desde todo o sofrimento dos nossos ancestrais, de tudo aquilo que a gente já viveu enquanto âmbito espiritual, nós fomos aprendendo essa realidade. E é bem essa realidade que Jesus disse: negue a si mesmo, ignore o que você sabe a próprio respeito e se abra para conhecer de você a sua verdadeira cruz, ou seja, a sua verticalidade e a sua horizontalidade, né? Ao contrário, a sua horizontalidade e a sua verticalidade enquanto ser. Porque se a gente se apega só ao entendimento mundano que nós temos das coisas, nós não vamos acessar essa possibilidade como Verônica acessou. E eu me recordo que por muitos momentos de todas as doenças que eu tive, de toda a busca que eu tinha por me curar, eu tive muitas dúvidas. Eu questionava muito, até a última, né, que foi o processo de cura da fibromialgia, que eu demorei um tempo para admitir para mim mesma e falar assim: não, aconteceu. Eu não sinto mais as dores. É claro que tem um processo orgânico de recuperação, de reparação daquilo que já estava ferido, digamos assim, daquilo que estava machucado. Mas como era antes para o que é hoje, existiu de fato uma transformação. Mas essas crenças que estão ali arraigadas de que a vida é difícil, de que cura não é assim, de que nós nascemos para ser doente, de que a fibromialgia não tem cura, porque a medicina não encontrou a cura ainda, então não tem cura. Eu vivi muito isso, reconheci muito esse movimento e sempre buscava essa referência como Jesus, essas histórias, e eu pensava comigo: não é possível que tudo isso tenha sido uma mentira, que tudo isso tenha sido uma ilusão. Lá no fundo é verdade. Tem todo um aporte de verdade onde eu posso me sustentar e buscar construir isso dentro de mim. Então, a autocura, ela é real, ela é possível, desde que a gente aprenda a desenvolver esse processo de encontro consigo mesmo, aplicar isso na vida. E nada melhor do que ter uma referência segura, uma referência saudável para fazer isso. E eu acredito que a referência mais segura e mais saudável é a de Jesus. Enquanto físico, Jesus não teve nenhuma doença. Ele não sofreu de nada, nenhuma dificuldade que ele precisasse, né, de uso de medicação, da medicina, nada disso, porque ele tinha o poder de se transformar. Ele não precisava nem se alimentar da forma como a gente se alimenta. Grande parte da nutrição de Jesus era vinculada à vibração, à energia. São coisas que a história não conta especificamente na Bíblia, mas que a gente tem acesso ao conhecimento das entrelinhas, né?
das experiências da vida de Jesus dentro desses outros aspectos. Então, tudo que ele veio fazer, ele disse que nós podemos fazer e muito mais, né? Foi uma fala de Jesus. Vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, isso para mim é uma grande referência de aplicabilidade. E hoje, o fato mais interessante é que quando a gente vai estudar ciência, a nova ciência, através da física quântica, nós aprendemos toda essa trajetória, a possibilidade de transmutação da nossa memória celular, o aspecto da epigenética, né, esse movimento de transmutação daquilo que a gente acredita que é genético, para saber que tudo pode ser modificado. A própria genética foi um acúmulo, né, de situações que foram acontecendo, que foram vivenciadas. Um exemplo muito claro disso é a obesidade. Se nós formos ver nos nossos ancestrais, né, de uma geração aí de 9, 10 pessoas, não existia a obesidade. Quando é que ela foi construída, então? Como que a gente justifica que a obesidade é genética se já não vem do nosso primeiro genes lá do início? Ele foi construído através de uma questão comportamental, através de um vínculo com experiências, com assimilações, tanto com a comida quanto com os nossos sentimentos, com a relação que a gente fazia interna e externamente a respeito disso. Então, esse acúmulo é o que foi gerando o que hoje a gente chama de genética. Aprendendo dentro dos conceitos da física quântica que Jesus trouxe, num aspecto mais espiritual, mas que hoje a gente está entendendo enquanto ciência, enquanto análise, de que nós podemos modificar a nossa realidade. Nós podemos transmutar tudo. O nosso corpo, a nossa saúde, a nossa realidade, nós podemos cocriar tudo que está ao nosso redor, transformar a nossa energia interna e externa, encontrar estados alterados de consciência instantaneamente. Isso é possível de se fazer. O acesso a isso está dentro de cada um de nós. Eu gosto de dizer que não existe cura fora, até porque quando nós buscamos a cura da medicina, a gente remedia um processo, porque não existe nenhuma doença que comece no corpo. Toda e qualquer doença começa nas nossas emoções. E grande parte dessas emoções a gente acumula por não saber como lidar, por ainda se encontrar numa ignorância espiritual e não acessar essa possibilidade de transmutação, de ressignificação. Como que é isso na prática, gente? Com a aplicabilidade, a gente vai conseguindo perceber, por exemplo, eu já reconheço os momentos que eu tenho dor de cabeça, eu já sei buscar a causa. Qual foi o gatilho, pensamento, emoção, acúmulo que gerou aquela tensão, que geralmente eu já tive muito mais, hoje menos, as cefaleias tensionais. Então, quando eu sinto a tensão e a dor de cabeça iniciando, eu já sei onde está a causa. Eu já sei o que está acontecendo. Aí, intencionalmente, eu vou refletir sobre a causa. O que foi que gerou aquela tensão? É de agora? É um acúmulo de coisas que eu estou pensando, que eu estou sentindo, que eu estou trazendo para a minha vida? E com essa identificação, eu já tenho a possibilidade de ressignificação disso. Eu já sei o caminho e já sei como transmutar essa energia, a ponto de soltar aquela vibração física para que ela não gere mais dor, não gere mais dificuldade. Então, não existe diferença entre curar uma dor de cabeça e curar um câncer. A única coisa é o processo, é a caminhada que muitas vezes alcança aspectos diferentes ali, né? De situações geradoras, de acúmulos que talvez não sejam de um único momento, mas que tragam uma história, que venham de experiências, de dores, de traumas, de situações que realmente podem ser muito mais profundas. Mas enquanto curar, não existe diferença. Não existe maior dificuldade ou menor dificuldade. Existe a capacidade de acesso e de transmutação que está disponível para todos nós com esse processo de reconhecimento. Assim como aconteceu com Verônica. Quem diz que é grave ou que não era grave, né? O fato de ter se mantido por vários anos não significa que tenha uma gravidade muito grande, mas pode ser que tenha sido uma simples coisa ou até mesmo um problema que na época não conseguiam constatar, que poderia até mesmo tirar a vida dela, até porque o restante da saúde dela podia estar totalmente comprometido por conta desse sangramento, né? Então, Verônica acessou.
Esse exemplo de confiança, de autoconfiança, de confiança na vida, por todas as tentativas dela, é extremamente marcante e real. Isso não é uma simbologia, não é uma história que Jesus contou, ao contrário das parábolas, né, que ele deixou. Essa é uma história verídica que realmente aconteceu. Assim como quando a gente olha para toda a história depois de Jesus e muitas coisas que estão ao nosso redor, quantos exemplos de fé, de transformação, de cura nós temos. E porque o que difere uma pessoa de se curar de outra? É o acesso. É somente essa possibilidade de acessar. E essa cura não só em questões físicas, né? Que são as supostamente mais difíceis, mas que na verdade não são. Mas também em coisas espirituais, emocionais, que está relacionado aos nossos sentimentos de verdade. Essa história é magnífica, gente. É um exemplo, é um modelo a ser seguido. E principalmente esse movimento de Jesus de mostrar o quanto a gente pode ser acessível a essa realidade. Sabiam que foram muitas as pessoas que tiveram contato com Jesus e que foram curadas, né? Inclusive tem a história de um rapaz que era paralítico, que andava de cadeira de rodas, e ele queria muito se aproximar de Jesus também para se curar. Mas aquele querer dele talvez tenha sido um pouco mais superficial do que o de Verônica. Por quê? Quando ele foi levado até Jesus, inclusive tinha tanta gente dentro da casa onde Jesus estava naquele dia, que eles colocaram ele pelo... É como se fosse como que é que a gente coloca lenha lá para fazer fogueira? Uma lareira. E eles colocaram o rapaz ali por cima para que ele conseguisse se aproximar de Jesus, porque não tinha espaço. E fizeram um movimento tão grande, quando ele se aproximou de Jesus, Jesus curou ele voltou a andar, mas, inclusive, Jesus falou para ele, vá, mas leve o seu catre, ou seja, leve a percepção para que você não volte a cair nos mesmos erros. E o que aconteceu? Depois de curado, o rapaz continuou fazendo as mesmas coisas, voltando para os mesmos hábitos, tendo os mesmos comportamentos, e o problema dele acabou voltando. Então, não são todas as pessoas que se curam, porque a cura precisa começar de dentro. Não é só uma proposta de querer resolver o meu problema de uma forma imediata. Eu tenho todo o processo de enriquecimento, de crescimento, porque além das doenças serem esse resultado de todo o acúmulo que nós trazemos para a nossa vida, elas são grandes mecanismos de autotransformação. São verdadeiras lições na nossa vida. E existem muitas doenças que estão muito mais vinculadas ao aprendizado. São um convite muito grande de humildade, de desenvolvimento pessoal, de autoencontro, né? De desenvolver virtudes que às vezes a pessoa não desenvolveria se ela não tivesse a doença. Então, anterior à cura da doença física, falando do corpo físico, existe uma cura emocional. Um exemplo disso é o câncer, né? O câncer hoje já foi provado pela medicina que é resultado de mágoas, de ressentimentos. Então, existe a cura física para o câncer? Em muitos aspectos, sim. Muitas pessoas conseguem se curar. Mas por que muitas delas reincidem? O câncer acaba voltando, ficam doentes de novo, e esse processo vai se alastrando pela vida dela. Porque o espinho, digamos assim, a causa que é emocional, que está ali guardada em questão de sentimentos, algum trauma, alguma memória, ou um acúmulo de experiências que está ali ainda dentro da pessoa, faz com que isso retorne, faz com que a doença retorne a aparecer como se fosse uma válvula de escape, onde o espírito precisa colocar para fora de alguma forma, e aí acontece o processo de reparação. Eu me recordei agora de um outro exemplo, que vocês podem até encontrar no YouTube, o depoimento de uma mulher, não estava no script aqui, mas vou compartilhar com vocês. Ela dá uma entrevista, se não me engano, para o Profissão Repórter. Ela estava em câncer terminal, ela tinha 3 filhos, né? Uma vida normal, digamos assim, e estava passando por esse processo. E ela diz uma coisa que é incrível, que me fez chorar no dia que eu assisti a reportagem.
ela disse que ela tinha certeza que se Deus não curasse o corpo dela, ele estava curando a alma. Ela estava num movimento de resignação tão grande, de aceitação, de que aquela experiência, aquela doença era uma trajetória de cura, que ela sabia que mesmo que o corpo não estivesse sendo curado, estava acontecendo uma depuração de sentimentos, uma transformação interna. Mas o que difere uma pessoa de passar por essa transformação, essa depuração, e outra não? O estado de consciência. Quanto mais inconsciente da nossa realidade de vida, do nosso ser essencial, dos nossos aspectos espirituais, mais a pessoa entra no movimento de revolta, de rebeldia, de não aceitação de tudo que chega até a vida dela. E aí ela se coloca negando até mesmo o processo de cura de forma inconsciente, porque ela não está disposta a aprender com a experiência. Ela não está disposta a deixar que aquele processo de cura aconteça. Um outro exemplo de experiência com Jesus foi de uma criança, uma mocinha, uma jovem que ele foi visitar a pedido dos pais para que ela fosse curada. E quando Jesus entrou em contato com essa menina, ele disse aos pais que esperassem mais um pouco, que deixassem passar um pouquinho mais o tempo, porque ela ainda precisava daquela experiência para se curar. Porque existia toda uma reparação espiritual que aquela menina estava fazendo, e assim aconteceu. No tempo devido, a doença foi embora e ela se curou. Então, nem sempre tirar a doença é a cura de verdade, né? Mas aprender com ela e desenvolver o caminho que a gente pode, que a gente está sendo convidado ali naquela situação, isso é a verdadeira cura. Mas me digam, se a gente fica olhando para a vida somente do prisma material, do corpo, da vida acabar, de eu viver só as experiências no sentido da matéria, dos prazeres que eu posso absorver aqui, a gente vai conseguir lidar e aceitar esse processo de cura através de uma doença? Com certeza não. Fica muito mais pesado, fica muito revoltante. Eu me percebi nessa revolta em muitos momentos da minha vida. Eu falava, às vezes, para o meu esposo, cansada, porque eu passei anos e anos e anos com dor. Eu não sabia o que era. O único momento que eu não sentia dor é quando eu tomava um relaxante muscular, daqueles bem porreta, ou então quando o período que eu tomei Tramol, que foi... tirava totalmente qualquer dor do corpo, ou quando eu estava dormindo. Então, a minha fuga era o sono. Eu sempre, por não lidar com a realidade da vida assim, de uma forma leve, né, a aceitação, eu queria estar sempre dormindo, porque era a minha forma de estar descansando da minha realidade material ali, do peso que eu tinha em relação ao corpo, à vida. E isso me colocava em situação de revolta muitas e muitas vezes. Na verdade, eu tinha um comportamento de revolta instalado, de indignação, irritabilidade, não aceitação de nada do que acontecia na minha vida, gerando um ciclo vicioso extremo em todos os aspectos e, é claro, sentia cada vez mais dor, por conta da fibromialgia, da arterite, de tudo isso. E aí essa trajetória de percepção, quando começou a cair minha ficha por essas buscas conscienciais, por perceber o que a história de Verônica pode ter a ver com a minha vida, o que eu estou fazendo que eu não estou permitindo o acesso a essa cura, né? E aí eu percebi o movimento da revolta, da não aceitação. E foi muito interessante perceber hoje, depois de toda essa caminhada, que quando eu comecei a reconhecer esse processo e aceitar, gente, não é se acomodar. Eu continuei buscando tudo que eu podia, né? Desde o físico, da medicina, porque sempre me ajudou muito, foi muito necessário, eu sei que ainda vai ser espiritual, tudo que eu podia, psicológico, tudo que estava ao meu alcance eu continuei, mas eu comecei a trabalhar dentro de mim o sentimento da revolta e comecei a me perguntar, a pergunta consciencial, que é uma das pérolas de Jesus. Eu comecei a me perguntar, o que eu preciso aprender com isso? A que essa doença está me servindo? Porque parece que não, mas a gente sempre tem um ganho quando mantém alguma coisa na nossa vida. Por mais desagradável que isso seja, sempre tem um ganho. A gente está sempre se beneficiando de algo. Quando eu comecei a fazer essas perguntas conscienciais para mim mesmo,
conversar com a doença, porque antes eu dizia que era minha doença, agora eu já abri mão dela. Ela já não é mais minha, já deixei ela embora. Quando eu comecei a conversar com ela e perceber o que de fato ela estava me convidando, o que eu precisava desenvolver enquanto espírito e não enquanto matéria, porque enquanto matéria eu já estava fazendo muita coisa. Aí é que a chave começou a virar. Aí que as coisas realmente começaram a mudar de perspectiva e eu comecei a ter essa perspectiva de cura, de saber que era possível alcançar esse caminho. E foi transformador. E foi tão transformador que foram se encaixando peças na minha vida, as coisas foram surgindo, como a gente sabe, né? Pela fala bíblica também, ajuda-te, o céu te ajudará, que quando a gente vai se colocando em movimento na vida, as coisas vão vindo como ressonância para que essa cura, essa transformação vá acontecendo. Então eu encontrei pessoas, eu vivi situações, experiências que proporcionaram, que foram somando ali como um quebra-cabeça para que a cura realmente acontecesse, para que tudo se contemplasse. Mas esse movimento de permissão, de autorreflexão, é fantástico, é transformador. Hoje, inclusive, eu compartilhei lá nos meus stories do Instagram sobre uma prática diária que algumas pessoas até foram comentar comigo lá no direct de que não faziam, que não sabiam, né? Nunca tinham pensado nessa possibilidade ou não tinham consciência da riqueza que era esse movimento. Eu já fazia esporadicamente, agora eu criei como hábito, todos os dias quando eu acordo, buscar essa autoconsciência. Me condicionar a perceber quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o meu propósito de vida. Às vezes a gente não tem a resposta concreta, tá? Mas a resposta vai vindo. O que vai ser, o que eu posso fazer no meu dia para me tornar autoconsciente, para não fazer nada somente no mecânico, no impulso, agindo pelo ego para atender os meus anseios, as minhas necessidades, mas para que eu haja, eu seja, como mãe, como profissional, como filha, como membro de uma sociedade, uma pessoa consciente. E é claro que não precisa de toda essa formulação, mas eu me condiciono a perceber. Eu me condiciono a estar vigilante e atenta dos meus próprios sentimentos, dos meus próprios movimentos, para me comunicar comigo mesma durante o meu dia. E aí a gente vai trazendo isso para vários movimentos, né? Para várias situações, se colocando em percepção. E às vezes fica muito mais leve lidar com um erro do que antes levaria. Eu me recordo ontem compartilhar uma experiência boba, mas é onde a gente pode aplicar na prática. Eu tenho uma certa dificuldade assim com números, que quem me conhece sabe, né? Por conta de um grau dislexo aí que me faz fazer assim os números na minha cabeça. Então eu vi na programação de aulas do meu filho que ele tinha um determinado horário, mas eu não vi quanto que era a data, né? Porque o número fez assim. Então eu só adiantei um mês a aula dele e levei ele para a escola. Chegando na escola, depois que eu já estava em casa, a coordenadora me avisou que eu estava um mês adiantada. Naquele momento eu tinha, em 5 minutos, eu tinha um compromisso de uma mentoria que eu estou fazendo que ia iniciar. E não daria tempo de eu buscar meu filho, enfim. Eu entrei num nervosismo, numa irritabilidade comigo mesma, numa autopunição assim instantânea, que eu já poderia, já estava assim com tudo maquinado para descontar tanto em mim quanto em outras pessoas e pedir, fazer aquela revolta interna, perder o meu conteúdo ali que eu estava fazendo ou que eu estava me organizando para participar. Tudo por conta da irritabilidade, tudo por conta dessa dispersão de consciência. E aí, no momento que eu parei e me perguntei, né, o que a vida está me convidando, o que eu preciso aprender, desenvolver e como eu posso lidar com esse momento de uma forma que não me crie tantos prejuízos. Porque eu sabia que quanto mais, eu já tinha consciência de quanto mais irritada eu ficasse, quanto mais eu lidasse com isso de uma forma pesada, pior seria, porque eu iria criar um conflito, talvez com meu marido, cobrando alguma coisa dele, eu iria me atrasar, eu iria criar alguma situação física, porque sempre vem uma consequência de quando a gente sobrecarrega esses momentos, né? Então foi o meu momento de parar, de respirar, de buscar uma conexão, de perceber o que eu poderia estar fazendo de errado,
essa essa falta de atenção em relação aos números, ao movimento, de uma negligência que talvez eu possa ter tido em relação à organização da minha rotina. E percebi ali naquele momento a experiência que estava me convidando, os sentimentos que eu estava sendo convidada a desenvolver. E ali eu precisei exercitar a aceitação. E aí eu me condicionei a organizar, avisar, deixar um recado que eu atrasaria talvez alguns 2 ou 3 minutos e me posicionei para fazer o que precisava ser feito. Uma coisa muito simples, gente. Mas se eu não tivesse feito esse movimento de me perguntar o que eu precisava aprender, o que a vida estava me convidando e perceber o que eu precisava realmente desenvolver ali, com certeza os prejuízos seriam muito maiores do que perder 2 minutos no meu compromisso, do que ter toda essa movimentação, além de ter tirado meu filho de uma outra aula que ele acabou perdendo por conta dessa da escola. Então, a cobrança iria vir, as consequências iriam vir se eu não tivesse me condicionado a ter essa percepção. E são nessas pequenas coisas. Parece muito simples, parece muito bobo, mas não é nas grandes, não é só naquela coisa de perder um familiar, de estar desempregado, de ter uma dificuldade relacional, de ter uma doença. Tudo isso é muito grande, claro, tem um peso muito maior, mas são nesses pequenos momentos, nas pequenas coisas, que quando a gente desenvolve a autoconsciência, a consciência de quem nós somos, né, tudo isso se transforma. E aí uma segunda história que eu gostaria de compartilhar com vocês é a história de Maria Madalena, né, conhecida como Maria de Magdala também. Tem inclusive uma série dela na Netflix que conta a história dela, quase que, ao meu ver, na íntegra, com alguns pequenos trechos assim que não batem com a história original ou que não fazem muito sentido, mas são poucos. Dentro de um contexto assim é muito interessante de ver. Mas Maria Madalena, ela era dona de um prostíbulo, né? Por conta de situações ali da infância e tudo que levaram ela a seguir essa vida, a escolher essa vida. E Maria, quando ela teve contato, quando ela conheceu Jesus, ela tinha tudo que ela precisava, digamos assim, no âmbito material. Ela era bonita, ela era poderosa, ela era respeitada porque ela se impôs, digamos assim, né? Ela não era bem vista por conta do que ela fazia, mas ela tinha, meio que engoliam ela a seco na sociedade por conta da posição dela, do que ela conseguiu criar ali enquanto matéria, o poder, a riqueza que ela tinha. E ela tinha muitas condições, digamos assim, materiais, né? Tinha tudo que o dinheiro na época podia comprar, tudo que ela poderia ter do bom e do melhor. Essa era a vida de Maria Madalena. Mas a história conta que ela era uma pessoa, nesse período da vida dela, tão depressiva, tão vivendo num vazio tão grande enquanto sentimento, que volta e meia ela se trancava no quarto dela e dentro das crises dela, quando tinha o menor ruído fora do quarto, qualquer coisa, ela quebrava tudo, ela entrava em surto, porque ela não vivia bem com os próprios sentimentos, né, com as próprias emoções, carregava muitas dores, muitas feridas emocionais, muitos traumas talvez, né? Apesar de ter toda a vida que tinha, as possibilidades, o poder que ela tinha, ela não era uma pessoa feliz, não era uma pessoa saudável. E quando Maria Madalena conheceu Jesus, quando ela começou a ouvir falar da vida de Jesus e se aproximar, de fato, literalmente, Maria Madalena seguiu Jesus. Ela deixou tudo que ela tinha, né? Entregou, deu tudo que ela tinha e todo, materialmente, né? Dinheiro, tudo, as posses que ela tinha para seguir Jesus. E ela seguiu Jesus até, né, o final da sua trajetória ali física e depois disso também. Então, Maria Madalena é um exemplo de transformação. E quando ela se queixa para Jesus da vida dela, né, que ela estava sozinha, ela não tinha ninguém, ela não poderia se casar. Inclusive, ela comenta que o ventre dela foi varado tantas vezes, foi tão machucado, ela foi tão machucada fisicamente, em todos os sentidos, né, envolvendo questões sexuais, que ela não poderia ter filhos, ela não poderia ter uma família. E Jesus disse para ela: seja mãe daqueles que não têm mãe. E aí ela foi, depois do falecimento de Jesus, né, que Jesus voltou ao plano espiritual,
ela foi se juntar aos leprosos. E ela foi com a intenção de ajudar essas pessoas, de estar junto com eles, de ensinar, de falar de Jesus para eles, contar a história de Jesus, porque eram também excluídos da sociedade, viviam num vale, né, o chamado Vale dos Leprosos. E claro que em contato com essas pessoas ela acabou também pegando lepra, e por lá ela ficou trazendo os ensinamentos de Jesus para aquelas pessoas. Imagina, gente, a possibilidade de uma pessoa que está ali doente, naquela época, de não ter perspectiva nenhuma sobre a vida, sobre a espiritualidade, de minimamente não saber o que poderia acontecer, o que poderia ser, e ter contato com todas essas experiências, ouvir as histórias de Jesus, ouvir sobre a possibilidade do reino dos céus, né? Como ela trazia as histórias de que Jesus dizia que ele não era daquele mundo, que o reino dos céus, que a nossa verdadeira casa não era essa. Então, toda essa possibilidade, né, com toda certeza transformou a vida de muitos seres, de muitas pessoas ali nessa doação de Maria Madalena. Então ela realmente seguiu Jesus, né? Ela pegou os seus ensinamentos, aplicou na vida dela, a ponto de conhecer uma história, de se reconhecer muito mais feliz, muito mais liberta, leve, fazendo todo aquele movimento, do que na vida que ela vivia, envolvida de luxo, de poder, de satisfação, de prazer, de todas as formas, né? Então é um exemplo riquíssimo de autotransformação, de alguém que saiu também do lodo emocional, de todos os conflitos que ela carregava, de todas as perturbações que existiam ali envolvendo ela, para realmente seguir um caminho de cura, um caminho de autotransformação, a ponto de reconhecer na doença e viver na doença a sua própria cura também, sem se revoltar com nada daquilo. Deixa eu ver o comentário da Hannah aqui. Será que poderemos ser como ela, esperadas por Jesus após a porta estreita? Ah, com certeza, Hannah. Não tenho dúvidas disso. Isso é uma questão de conexão, né? Nós podemos construir essa realidade, sim, a partir daquilo que a gente escolhe viver aqui, né? Esse encontro, esse caminho, né? Esse despertar. Porque Jesus também não é uma questão de um encontro físico, mas é um encontro espiritual. Quando nós aprendemos isso também, a gente passa a não dar tanto valor para a matéria e saber que esse encontro ele pode acontecer agora, mas ele pode acontecer como você sugeriu aí também, com toda certeza. Eu creio nisso. Outra história marcante, que eu vou contar bem rapidinho aqui para vocês, que eu sei que o tempo nosso já esgotou, mas que eu sugiro que vocês assistam o filme, da história de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele foi, antes de se tornar Paulo, ele era Saulo, né? E Saulo foi um dos maiores perseguidores do cristianismo, porque ele seguia ao seu próprio Deus, né? Então ele tinha essa referência. E quando Jesus começou a pregar, ele foi totalmente contra e usou todo o poder que ele tinha para realmente perseguir os cristãos. Então ele foi a pessoa que mais matou e mandou matar na história do cristianismo, no início, né, do desenvolvimento do cristianismo, pura e simplesmente por discordar daquilo que Jesus falava, daquilo que Jesus fazia, porque estava, de certa forma, agredindo ao Deus dele, aquilo que era a verdade dele. E eu acho fantástico esse aspecto da vida de Jesus, da vida de Saulo, né? O quanto isso se assemelha ao nosso movimento hoje, enquanto humanidade, individualidade também, de prepotência, de acreditar que o nosso Deus, que a nossa verdade, que a nossa ideia, as nossas crenças, elas são muito maiores, são muito mais verdadeiras do que a de outras pessoas. E às vezes a gente impõe isso de uma forma muito dolorosa, né? Nós vemos isso enquanto política, religião, crença de ideologia, né? Ideologia de gênero, todos esses movimentos, a gente impõe uma verdade de uma forma muito bruta, querendo que o outro simplesmente aceite, que ele siga a nossa verdade, sem minimamente tentar entender ou sentir qual é a verdade do outro, né? E isso aconteceu com Saulo, no momento que ele estava numa passagem, numa caminhada,
Inclusive, né, nesse movimento de perseguição, quando Jesus perguntou, apareceu para ele e perguntou: Paulo, por que você me persegue? E Jesus apareceu em espírito, né, a energia dele. Naquele momento, a história conta que Paulo ficou cego, né? Ele teve uma cegueira ali instantânea, de tamanha luminosidade da energia de Jesus. Mas ele também se cegou simbolicamente, porque ele teve um despertar de consciência, caiu a ficha instantaneamente de tudo que ele estava fazendo, porque ele teve contato com a vida de Jesus, né? Com a energia de Jesus, e aquilo de certa forma ressoou dentro dele de uma forma muito, muito, muito intensa. Então, claro que Jesus apareceu para ele, mas será que a gente também precisa ficar esperando que Jesus apareça fisicamente? Eu considero que Jesus apareceu para mim, dentro daquilo que eu busquei, do que eu aprendi, do que eu venho desenvolvendo. Simbolicamente, ele apareceu para mim, assim como pode aparecer para todos nós. Mas essa mudança de Paulo, que inclusive depois, né, o nome dele era Saulo, o Grande, ele modificou para Paulo, utilizou esse pseudônimo porque ele queria mostrar e aplicar a humildade na vida dele, né? E depois disso, desse contato que Paulo teve com Jesus e esse despertar de consciência, ele passou a ser o maior propagador do cristianismo. Hoje, se nós conhecemos o cristianismo, é graças a Paulo, né? Que saiu disseminando pelo mundo, passou por tanta dificuldade, gente, tanta dificuldade. Tudo aquilo que ele fez para os outros, ele acabou sofrendo. Ele só deixou para morrer no final de toda essa trajetória. Foi decapitado, inclusive, né? Porque estava disseminando o cristianismo por 30 anos. Então, Paulo passou essa trajetória de compartilhar o que ele aprendeu, o que ele sentiu. Ele foi começar a estudar, ter contato com o que Jesus tinha deixado, e traz para a gente esse exemplo de transformação, esse potencial de sair de uma personalidade totalmente limitada, vinculada a crenças, a uma egolatria, né, uma ideia centrada, para de fato despertar, cair em si, porque ele caiu do cavalo no momento que Jesus apareceu para ele, cair em si e fazer toda a trajetória contrária na vida dele, a ponto de que teve um determinado momento que ele reconheceu que o mal que ele não queria fazer, ele ainda fazia, mas o bem que ele queria fazer, ele ainda não fazia. E essa trajetória da vida de Paulo, de pregação, ela foi se intensificando tanto que no momento do falecimento dele, no momento que ele foi preso e que ele foi condenado à morte, à decapitação, o soldado estava meio titubeando ali, ele olha para o soldado e fala: pode fazer o seu serviço, já não sou mais eu que vive, é o Cristo que vive em mim. É transformador conhecer essas histórias e perceber o quanto uma pessoa ela pode se transformar de verdade, né? E eu gosto muito de uma história de Paulo, quando ele fala, inclusive nesse filme dele, Paulo, o apóstolo, que ele pergunta para um soldado romano ao qual ele perseguia ele, mas ele tinha ajudado, se ele já tinha velejado. E ele diz que sim. Aí ele falou que quando a gente tá caminhando, velejando, a gente pode pegar, colocar a mão na água, erguer, né, pegar um pouco de água nas mãos, mas essa água ela vai escorrer pelos nossos dedos, assim como a nossa vida. A vida do homem é assim. Então, essa água vai escorrendo e vai levando como consequência tudo que a gente tem, tudo que a gente ama, tudo que a gente acredita que é, né? E a vida acaba. E às vezes a gente fica vivendo por essa água que está na mão. O homem se apega tanto a essa água e ignora a imensidão do oceano que está disponível para ele ali. E viver em Cristo, viver em Jesus, segundo Paulo de Tarso, é isso. É a gente viver em busca desse oceano de libertação, esse oceano de felicidade, de possibilidades, né? Porque é isso que Jesus traz pra gente, dentro dessa referência da vida, a vida em abundância, a vida muito mais próspera. E são essas as 3 histórias, assim, que me marcam muito, quando a gente conhece elas em profundidade,
e que podem trazer uma referência de como nós também podemos caminhar nessa autotransformação. Que foram pessoas assim como nós, assim como várias outras, mas que tiveram dificuldades às vezes muito maiores do que a gente tem hoje em todos os aspectos, tanto físico, né? Teve a questão física de Verônica, as questões psicológicas e espirituais de Maria Madalena, que sofria muito com atormentações espirituais também, e esse aspecto de transformação de crenças, de percepção de si mesmo, da própria personalidade de Paulo. Tudo isso através do contato com Jesus. Então, a gente pode se beneficiar de tudo isso também. Isso está ao nosso alcance. Mas a gente precisa fazer a nossa escolha de pegar a nossa cruz e seguir, se a gente quiser, né? E aí, a caminhada para isso, ela é possível e está acessível. Como eu sempre vou sugerir para vocês, quem quiser começar a sua caminhada, o meu livro, A Luz em Minha Vida, ele traz justamente essa prática da autoterapia baseada nos ensinamentos de Jesus. Como que a gente pode fazer essa trajetória, essa caminhada, a ponto de se tornar autoterapeuta. Quem quiser conhecer o livro, tem um link disponível na bio do Instagram, só clicar lá no acesso ao livro para poder adquirir ele. Bom, gente, essa era a minha proposta de hoje, de trazer para vocês um pouquinho dessas histórias que, de certa forma, tocam o nosso coração e fazem alusão ao nosso potencial, porque assim como eles, a gente também pode, né? Assim como muitos conseguem aplicar na sua caminhada os ensinamentos de Jesus, nós também podemos. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Algum direcionamento? Alguma coisa que eu possa contribuir? Se quiserem, fiquem à vontade para colocar. E eu deixo aqui o convite para que sábado a gente esteja mais uma vez aqui e se encontre refletindo mais um pouquinho sobre essa trajetória de autotransformação possível através dos exemplos de Jesus, né? São histórias inspiradoras, com certeza, Michele. É muito real, muito acessível tudo isso. Certo, meus amores? Muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, me permitindo esse compartilhamento. É um presente para mim e espero que contribua com a vida de vocês também. Eu vou ficar quietinha aqui 5 segundos para vocês tirarem o print para colocar lá nos stories de vocês, tá? E aí, quem quiser marcar, seguir para concorrer aos presentinhos que eu tô oferecendo para vocês. E lembrem que eu tô de olho aqui, sentindo, me inspirando. Se alguém tá precisando de uma sessão de terapia aí comigo, vai ganhar de presente. Dani, sobre Pedro, tem muitos ensinamentos também. Tem, Hanna. A história de Pedro também é fantástica. Pedro era truculento, né? E ele se transformou no contato com Jesus. Foi muito, muito interessante, muito rica a história dele. Quem sabe eu traga também no nosso próximo encontro. Reflexões profundas. Fico feliz que sejam. Vamos lá? Tirar um print aí, se preparem, tá? Pra mim ficar bem bonitinha lá na foto de vocês. Contar até 5. Foi? Que bom que vocês gostaram da experiência. Fico feliz também. Obrigada, boa noite. Fiquem com Deus, gente. Até mais.